Pessoal, hoje eu vou falar para vocês como é que é colocada e como é que funciona uma prótese maleável usada nos tratamentos daqueles casos de impotência que não respondem aos outros tratamentos com comprimidos ou injeções. Então, nos pacientes que têm disfunção erétil, principalmente diabéticos, pacientes com problemas vasculares e pacientes que já estão usando medicamentos para disfunção erétil e não estão tendo resposta ao tratamento, muitas vezes nós podemos usar os comprimidos, aumentar a dose, adequar essa dose ou passar para aqueles medicamentos injetáveis, nos quais se coloca dentro dos corpos cavernosos produtos vasoativos, substâncias vasoativas que vão possibilitar que alguns pacientes tenham ereção. Entretanto, nem todos os pacientes respondem a essas medicações, nem aos comprimidos, e muitas vezes há indicação de colocação de prótese. Importante a gente sempre dizer que para o diagnóstico de prótese, nós devemos sempre excluir que não tenha outra forma de tratamento ou que o paciente tenha contraindicação para o uso desses outros medicamentos, tanto comprimidos como injetáveis. Nós temos as próteses maleáveis ou semirrígidas, que são próteses que se colocam dentro dos corpos cavernosos, permitindo com que a haste do pênis mantenha uma rigidez e possibilite com isso uma penetração durante o ato sexual. Elas são facilmente colocadas, é um procedimento muitas vezes ambulatorial, alguns pacientes optam por ficar um dia internado, mais por questões de segurança, de mais confiança em relação à sua recuperação. Quanto ao procedimento, é um procedimento relativamente simples, que pode ser feito ambulatorial e que os pacientes têm uma satisfação muito grande. Tem poucas complicações, é um procedimento que se faz cortes no pênis, se faz o desenluvamento, que é tirar a pele, para possibilitar a dissecção e a colocação desse material dentro dos corpos cavernosos. A necessidade de que o paciente aguarde um período de repouso para ter relações, normalmente se recomenda de 30 a 60 dias, vai variar de cada caso, mas após esse período, se tudo tiver corrido bem, ele vai ter uma vida sexual muito satisfatória, com uma rigidez bem adequada. Uma dúvida dos pacientes é se a prótese peniana vai aumentar o calibre ou se vai aumentar o comprimento do pênis. Nós lembramos os pacientes, que a prótese ela é fixa, ela tem calibres apropriados para o tamanho de cada indivíduo. Então, quando a gente vai colocar, nós trazemos 3, 4 calibres para que na hora de colocar ela, a gente ponha o tamanho mais adequado. Não tem como colocar uma prótese maior do que aquela que cabe no corpo cavernoso de cada indivíduo. Então, não vai ter aumento de pênis. Se colocarmos uma prótese maior que a capacidade, corre o risco de ocorrer uma expulsão dessa prótese, aumenta o risco do paciente também ficar desconfortável com uma prótese muito apertada. Com relação ao calibre, então são 4 calibres que nós temos em cada um dos componentes da prótese. E outro aspecto, com relação ao comprimento, pessoal? A gente pode, na hora vai ser medido esse comprimento e vai se colocar o tamanho adequado dessa prótese, havendo a possibilidade de se adequar o tamanho e, no caso, inclusive aumentar nos casos que precisar. Muito importante ser feito com uma técnica cuidadosa, que evite sangramentos. Normalmente nós deixamos o tecido erétil na volta da prótese para que o paciente tenha durante o ato sexual uma sensação de que ele pode ter um entumecimento. Nos pacientes com curvatura peniana que tem disfunção erétil, que não consegue ter penetração, também se faz a correção dessa curvatura no momento de colocar a prótese. É importante isso, porque não adianta tu colocar a prótese num pênis que não está com a curvatura adequada, porque vai ficar rígido, mas não vai conseguir penetrar. Existem próteses infláveis, entretanto, é um pouco mais complexo a colocação, e isso muitos pacientes ficam insatisfeitos porque é um mecanismo que requer uma adaptação, é um pouco mais de cuidados no manuseio, no uso, e muitas vezes o paciente não se adaptando com o manuseio de como fazer esse mecanismo da prótese inflável e ele opta pela troca de uma prótese semirrígida. Um questionamento frequente dos pacientes com relação à prótese maleável, ou semirrígida, é com relação, mas se eu colocar ela, vou ficar sempre com o pênis ereto, isso eu não vou poder usar uma roupa, porque vai parecer que está sempre com a barraca armada. Pessoal, ela tem um mecanismo, e ela tem um método de segurança que
faz com que ela se torne maleável, por isso que o nome dela é maleável, né, ou semi-rígida, e isso possibilita que se possa adaptar o pênis numa posição mais adequada. Geralmente a orientação que a gente dá para eles, né, os pacientes que colocam a prótese, é que usem uma cueca mais firme e que possam fazer uma leve tração, obviamente sem forçar, mas que ele vai se adaptar às condições que o paciente tem e à roupa que ele usar, para evitar que fique com essa sensação de que está com o pênis ereto e deixando ele um pouco preocupado com relação às questões mais sociais envolvidas. É importante a gente esclarecer isso, é importante saber que ninguém vai sair colocando prótese sem indicação, e os pacientes com indicação de colocação de prótese são aqueles pacientes que têm falha aos demais tratamentos e que, através de uma investigação, seja através de um histórico clínico e também através do Doppler de vasos penianos, que vai nos atestar essa incapacidade de ter um resultado de ereção, a gente possa indicar, explicar os riscos, mostrar os benefícios e as vantagens e conversar, discutindo com o paciente qual a melhor opção de tratamento para ele.